Tava aqui pensando comigo uma forma da gente ter o nosso devocional do dia. Se seria Salmos, se seria Provérbios. E aí eu senti no meu coração de trazer Salmos. Esse é só um horário de teste. Não vai ficar sendo esse horário, tá? Quem tiver comigo aí, dá um aceno. Coloca aí um coraçãozinho. A gente vai fazer uma reflexão sobre Salmos, né? Quem quiser vir comigo, me acompanhar aqui comigo, a gente vai estar fazendo às segundas, quartas e sexta-feira, certo? 5 e 5. Segunda, quarta e sexta, 5 e 5. Eu vou colocar aqui também, porque eu sei que pode ser que você não veja. Então aqui, pra fixar, será que dá pra fixar? Não dá não, pra fixar não. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a essa reflexão. Espero que ela seja agregadora para você. Ao acordar, é sempre bom a gente meditar um pouco sobre a palavra, porque ela pode ser o nosso alimento, assim como a gente come, né? A gente se alimenta todo dia, se acorda, come o dia todo. Do mesmo jeito, a nossa alma, o nosso espírito, ele precisa desse alimento. Quem concorda comigo, coloca aí um coraçãozinho. Eu de praxe, né? Alexandra Nascimento aqui, corretora, serva do reino e dependente do Pai, né? Do Pai que tá no céu. Tampei aqui os visualizados, é claro, porque o ego, pelo ego a gente deixa sem nada. Quando eu encerrar aqui, eu vou deixar salvo lá aqui, se vocês deixarem salvar. E depois eu vou colocar lá no YouTube, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem tá comigo, coloca aí um joinha, um coraçãozinho. Abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia. Vem comigo refletir sobre a palavra dele. Não se deixa levar pelo que as pessoas te falam, mas vai lá, confere. Que com certeza vai ser. Seja bem-vinda, Juliana, Roberta. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Mirtes, sejam bem-vindos. Bora lá. Abre a tua Bíblia no celular mesmo, se você quiser. Vamos aqui em Salmos 1. Gente, antes de eu conhecer mais o Senhor, a gente sempre precisa conhecer, tinham pessoas que davam esses livrinhos azuis na escola. E foi uma das formas de eu conhecer mais o Senhor, porque nele vinha Salmo e vinha Provérbios. Então, eu amava, assim, olhar lá e ler e tudo. Então, vamos aqui. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Qual dessas partes ficou mais tocante para ti até aqui? Se foi o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6? O Senhor tem falado muito comigo relacionado à planta, né? Relacionado à árvore, à planta. Tem ressignificado para mim. As criações dele, né? Então, eu meditando sobre plantas, a gente aprende muita coisa sobre a reflexão dele, da grandeza dele, na criação dele. Os animais, as árvores, o mar, os peixes. É uma infinidade de criações. Então, por aí a gente tira o tamanho da grandeza dele, né? Então, aqui, o que o Senhor tem falado? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente escuta por aí
que a gente é a média das pessoas com que a gente convive, né? Já ouviu falar essa mensagem? Me confirma aí se sim, se não. Eu sou a média das 5 pessoas com quem eu convivo. Então, a gente tem a tendência de se sentir confortável com aquelas pessoas que têm coisas parecidas com a gente, né? Os adolescentes, né? As pessoas que gostam de rock, as pessoas que gostam de fofocar, as pessoas que gostam de aprender, as pessoas que gostam de estudar, todas elas têm uma turma, um grupo de pessoas com quem a gente acaba tendo coisas em comum, então é confortável a gente estar ali naquele meio. Então, o que o Senhor nos direciona? Ele nos direciona para que a gente fique atento a com quem a gente anda. Essa pessoa tem agregado para a nossa vida? Essa pessoa tem nos feito crescer? Essas pessoas, elas têm te ajudado têm te estimulado, têm te influenciado a ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, roda dos pecadores, é a roda, o caminho dos pecadores, é a roda daquelas pessoas que estão desobedecendo o que o Senhor pede. Então, a tendência é, onde tem o que o Senhor desobedece, dificilmente o Senhor vai estar, dificilmente o Senhor vai se agradar. Concorda comigo? Então, aqui, vamos aqui em 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Eu não entendi essa parte, não entendia, né? O que é meditar na palavra dele? É trazer à memória o que agrada a ele. O que o Senhor do que o Senhor se alegra? O que deixa o Senhor feliz? Porque quando a gente medita, até eu falei isso na última live, tudo que a gente foca, a gente expande, né? Se eu foco em emagrecer, se eu mensuro, se eu calculo diariamente, semanalmente, mensalmente, dificilmente eu não vou emagrecer. Se eu mensuro as minhas finanças, exemplo, né? Dificilmente vai ter falhas, porque eu vou estar sempre ali monitorando para corrigir. Do mesmo jeito a palavra do Senhor, né? Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, porque a lei dele é o que vai nos direcionar a ter bons caminhos, né? Meditar na lei dele, pensar, refletir na palavra dele, nos dá um foco naquilo para que a gente não desobedeça o que ele quer pra gente. E a gente tome decisões melhores também, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Ou seja, se a nossa mente é a nossa arma, a nossa fraqueza. Então, se a gente ocupa ela somente com o que desagrada a ele, a tendência é que a gente faça coisas que desagradem a ele, né? Eu, nos meus estudos, que eu amo, quem me conhece aqui, o pouco que eu coloco, eu amo falar estudar sobre a mente, sobre o comportamento. E a mente, ela é a nossa arma, ou pode se tornar a nossa fraqueza. Quem concorda comigo? Ou discorda? Coloca aí. Eu discordo, eu concordo. Então, a nossa mente, ela é a nossa principal arma. Se a gente tiver ali direcionando ela para o que realmente importa. E a nossa principal fraqueza também, porque se a gente colocar ela, né? Se a gente entupir ela com coisas que desagradam, com coisas que não convêm, o que eu vejo, o que eu escuto, né? Então, a tendência é a gente agir em cima daquilo que a gente pensa, né? Então, tudo começa nela. Tanto é que em Romanos, se eu não me engano, ele fala sobre renove a sua mente, para que você saia do que os padrões do que o mundo tem falado. Então, o renovar a mente é justamente você perceber que existem coisas melhores vindas direto do Senhor pra gente. E são diferentes do que o mundo fala, né? Do que a sociedade no geral fala. Dúvidas até aqui? Aí aqui vem a parte que eu mais gosto desses salmos, que é: por que será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas,
que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Eu não fui pesquisar não, né? Eu não fui pesquisar porque as folhas caem. Porque as folhas caem no outono. Gente, se a gente for para prestar atenção, a árvore tem muita plantas, muita coisa para nos ensinar sobre a grandeza de Deus. E aí eu fui ver por que as folhas caem. Porque em outono elas estão se preparando para o inverno, né? E aí elas caem como uma forma de economizar energia. Então elas excluem aquelas folhas que não irão suprir e agregar para a próxima estação. E aí o que eu aprendo com isso aqui? Eu tenho que voltar para José, né? Eu falei sobre José na live anterior e vou falar sobre José de novo, porque José, apesar de estar na prisão, apesar de onde estava, tem um versículo que fala que o Senhor estava com ele em tudo. Então, é isso que acontece com quem decide obedecer, decide depender, decide estar aos pés do Senhor. Ele, tudo o que ele faz prospera. Era das coisas que eu mais pedi ao Senhor. E ainda peço, né? Que a gente está em constante mudança e melhoria todos os dias, né? E eu peço ao Senhor muito isso, sabe? Eu passando por crises emocionais uns meses atrás, e eu dizendo comigo, Senhor, eu entendo que essa situação, ela é em cima das minhas ações, eu tô colhendo, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu entendia que era consequência das minhas atitudes. E eu pedia muito, assim, ainda peço, Senhor, me ajuda a ser próspera no que eu faço. Próspera não exatamente só no que eu vejo, mas próspera na... Só um momento. Eu quero ser próspera em todas as minhas atitudes, no que eu decidi, né? E eu entender que é tu que tá comigo, entendeu? Só um momento. Então, a gente está conforme a gente fica no desejo, na vontade dele, a tendência é que a gente consiga fazer o que ele quer para nossa vida e a gente prospere em tudo que a gente for fazer. Seja na negociação, na decisão de vida, em tudo. O Senhor, ele não quer decidir pra gente, ajudar a gente só numa situação da nossa vida. Ele quer ajudar em tudo, porque ele sabe o que é melhor pra gente em tudo. Finanças, emocional, financeiro, espiritual, né? Sentimental, em tudo, é em tudo. Trabalho. Então, ele é educado, né? Ele se permite ser buscado pela gente. Ele não invade o espaço, o coração. A gente realmente tem que se disponibilizar a estar ali, Senhor. O que eu posso fazer nessa situação? Eu não consigo sozinha. E aí aqui a gente vem, ó. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Por que acontece isso com o ímpio? O ímpio são pessoas que desobedecem a palavra de Deus, né? Tem o justo e o ímpio. O justo é aquele que está obedecendo o que ele quer. Acontece isso com o justo como uma consequência, né? É uma consequência. Então, a gente, para quem está chegando agora, a gente está falando aqui de Salmos 1. A gente está fazendo aí uma reflexão diária em Salmos. Começamos com Salmos 1. Sejam bem-vindos. E aí a gente está aqui em Salmos 4. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Então, o que é ser moinha que o vento espalha? É você ir para onde te levam. Tu não é levado, tu não se deixa, tu não faz, não é tu que direciona.
É o vento, é a situação que se deixa levar. Então, os ímpios são como o vento que espalha. Ou seja, ele não é direcionado, ele não tem um caminho certo. Ele é empurrado para a situação. Eu já vivi isso na minha vida por muitos anos, né? Teve um momento de crise, antes de eu encontrar aqui a corretora, né? Trabalhar com plano de saúde, que eu já trabalho com eles há muitos anos. Eu passei 2, quase 3 anos da minha vida fazendo algo que o Senhor não se agradava. E eu nunca perguntei ao Senhor, que era até no ramo de maquiagem, fazia lives, vendia cursos online. Até um dia, no meu auge do meu desespero, que eu vendia, mas nunca vi os retornos. E eu peguei, e sempre que a gente tem uma oração sincera, o Senhor vai responder pra gente, Ele vai falar, porque Ele não se nega a nos responder. E aí eu, na minha oração, me ajoelhei e disse assim, Senhor, o que é isso? O que é isso? Por que não tá dando certo? Por que não tá dando certo? Aí o Senhor pegou e disse pra mim, no meu íntimo, você alguma vez me perguntou se eu tava com você nisso? Aí eu, não, eu nunca te perguntei. Se eu nunca perguntei a ele se ele tava comigo, como é que ia ter a bênção dele? Ou seja, ele nunca esteve comigo nisso, mas respeitou minha decisão. E é aí que eu me lasquei todinha, né? Finanças, valores. E aí, a partir desse dia, eu disse, Senhor, eu não queria voltar muito no mercado de trabalho, mas queria trabalhar pra mim. E aí eu comecei a pedir ao Senhor, né? Senhor, me ajuda a tomar decisões assertivas a partir daqui, porque eu tô cansada de fazer do meu jeito. Porque do meu jeito não é a melhor forma. Então aqui a gente vem pra... se a gente estiver com ele, com certeza vai nos dar o melhor direcionamento. E sempre a vontade dele é boa, perfeita e agradável, independente do que a gente esteja passando naquele momento. Aí vamos aqui. Em 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Se a gente for meditar em Salmos, Provérbios, a gente vai ver muito que aqueles que obedecem, aqueles que estão no secreto com o Senhor, aqueles que estão buscando a Ele, Ele tem a bênção com Ele. Ele consegue endireitar o caminho. E a descendência dele é abençoada até 1000 gerações, né? Então, você está trazendo para você longevidade também, né? Então, a palavra fala sobre longevidade, né? Por que eles não subsistirão? Porque a tendência é que o pecado ele leva à morte espiritual, à morte emocional, à morte nas situações da vida. Porque a desobediência, a não estar na vontade dele, a viver o contrário do que ele quer, tem a tendência de que a gente tome decisões erradas e automaticamente dê abertura para que o inimigo faça o que ele quer fazer, né? Porque ele vem, as situações vêm porque a gente deu abertura, infelizmente. Quantas vezes já vi isso na minha vida, né? E a tendência é que a gente, uma hora, a situação fique deplorável. Então, essa é a tendência. E aí vamos aqui em 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Né? Desobedecer, estar fora da vontade dele, estar fora do que ele quer, a tendência é a autodestruição. Né? A autodestruição. Porque, vamos lembrar aqui de uma mãe com seu filho. Né? O filho ainda está andando. Né? O filho ainda está andando, a mãezinha ainda está ali para direcionar. Muitas vezes o Senhor se revela para nós como mãe, né? Porque mãe é que tem um amor incondicional, ele ultrapassa o que uma mãe, um pai faz. Mas a gente, caso você não tenha uma presença materna tão bacana, você pode interpretar um Deus como um Deus ainda melhor do que mãe. Né? Então a mãezinha ela cuida do filho e explica para ele constantemente que ele não mexa no fogo, que ele não mexe dentro da tomada, né? Uma vez, inclusive, a gente levou até um susto, porque o meu irmão mais novo, só o Senhor para cuidar da gente, né? O meu irmão mais novo, minha mãe tinha saído, nós éramos 5 no total, nós somos 5 no total, e o meu irmão mais novo chegou correndo da sala para a cozinha sem saber o que era. Menina, esse menino tava tão branco, tão amarelo, tão branco, que eu tomei um susto. Eu pensei que ele tivesse visto um rato. Pois quando eu fui ver, ele tinha pego um prego e tinha botado na tomada.
Ele tinha levado um choque, o Senhor tinha dado um livramento na vida dele, né? Então, do mesmo jeito é o Senhor com a gente. O Senhor, ele nos diz, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo no fogo, porque se você botar o dedo no fogo, você vai se queimar, né? Então, a nossa vida é isso. A nossa vida é pedir, suplicar, né? Se possível, se você quer uma vida de paz, um dia de paz, acorda, lava o teu rosto. Antes de pegar no celular, uma das falhas minhas também, né? Pega a Bíblia, porque a mente está fresquinha ainda, para poder meditar e preparar o teu dia, preparar a tua mente para o que vai acontecer no decorrer do dia. Faz uma oração de agradecimento. E aí você vai ver, quando eu comecei a fazer isso, eu notei muita diferença. Você vai ver como o seu dia vai ser outro. Faz o teste. Te desafio a fazer isso. Como você vai ver diferença no seu dia. No seu dia. Então, minha sugestão, dá uma lida em Salmos, vê o que mais te tocou. E aí a decisão é nossa. O que eu quero ser hoje? Eu quero ser a justa ou a ímpia? Eu quero ser a árvore que é levada pelo vento, no primeiro vento que dá? Ou eu quero ser a árvore que é enraizada na rocha, que as suas raízes, elas pegam a seiva direto da palavra, direto do Espírito Santo, que a água dela é o Espírito Santo, que direciona ela e que ela tem bons frutos, né? Os frutos no tempo certo, né? O que eu decido ser hoje? Eu decido ser o ímpio, que é um galho seco qualquer, ou eu decido ser a árvore que está plantada junto a rios? Porque uma árvore que é plantada no deserto, ela sofre muito mais do que uma árvore que é plantada nos rios. Uma árvore plantada nos rios, ela não precisa esperar alguém aguar, ela não precisa esperar a chuva chegar. Ela está sendo alimentada constante diariamente, porque a água é o seu principal alimento, que se a gente for levar para o espiritual, é o Espírito Santo, né? Então o Senhor, ele pode ser isso pra gente, ser a nossa água, né? E nós, a sua árvore, né? Que tudo o que faz prospera, né? Sabe aquela pessoa que você diz, vixe, tudo que fulano bota a mão dá certo. Eu conheço várias pessoas assim. Vale, tudo que fulano faz funciona. Por quê? Né? Por quê? Porque existe junto com essa pessoa sabedoria. Sabedoria é saber o que deve fazer, porque tem um conhecimento, é aquilo que você sabe, mas não faz, ou pode não fazer. E tem a sabedoria. Aquelas pessoas que decidem estar com o Senhor, ela vai ter a sabedoria para fazer cada uma das coisas que ela está fazendo. Tem dias ruins? Tem, né? Porque o Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele venceu o mundo. Mas é totalmente diferente, né? Eu posso dizer isso por experiência própria, por tantas vezes, que eu fazia coisas do meu jeito. Que eu via que as coisas não fluíam, era um negócio assim amarrado, um negócio assim enganchado, aquele negócio ali. Porque eu não estava percebendo onde era que eu estava deixando a desejar de agradar e de fazer a Deus e fazer meu querer, né? Então, inauguramos aí Salmos, nosso devocional de segunda, quarta e sexta. Amanhã estarei por aqui, já que hoje é terça, né? Amanhã vai ser Salmos 2. E aí, você está convidado para vir aqui estar comigo, para fazer reflexão da palavra dele. Medite na palavra, né? Se possível, antes de dormir, pega esse salmo, vamos refletir nele de novo. Que eu tenho certeza que a sua vida vai se tornar bem diferente. Lê Salmos, lê Provérbios. Você não tem como você ser a mesma pessoa lendo eles. E pedindo, claro, né? Tem que pedir, Senhor, me ajuda a entender aqui a tua palavra. Porque se você não tiver com o Espírito Santo junto, você não consegue entender. Você vai ler como um livro qualquer. O que tu pode... Senhor, o que você quer que eu entenda aqui dessa palavra? O que eu posso meditar aqui dela? Tá bom? Espero que essa mensagem tenha sido agregadora para você. Vamos orar para encerrar,
Feche os olhos. Vamos agradecer ao Pai pela bondade, a misericórdia dele, o querer, de mais uma vez estarmos aqui vivos, amanhecemos, estamos respirando, estamos com saúde. Senhor, muito obrigada. Muito mais para agradecer nós temos do que para reclamar ou pedir. Obrigada por cada pessoa que está aqui comigo. Só tu sabe o desejo do coração de cada uma delas. Ser com cada uma. Ajuda, auxilia, Senhor. Direciona cada uma delas nas suas necessidades diárias de hoje. Toma a mente delas, para que elas possam ver qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Toma cada um que está aqui comigo ao vivo, no gravado, nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo direcione, que o teu Espírito Santo seja água, que tu seja a água viva dessa pessoa, para que ela se alimente, que ela se hidrate e que ela perceba o quanto de frutos que ela pode ter contigo. Te agradeço, Senhor, por mais esse momento, ser com cada uma dessas pessoas, nesse dia, em cada uma das suas decisões, em cada uma das suas ações. Assim eu te agradeço por tudo, Pai Senhor. Amém. Obrigada por estar aqui comigo. Compartilha com um amigo que precisa estar aqui nessa jornada de reflexão de Salmos. E com certeza ela vai ser também muito edificada. Vai ter aí bons frutos também nas atitudes dela, tá bom? E até a próxima!